Nesse vídeo eu apresento aspectos importantes da bioenergética muscular. Já nesse primeiro momento informo que é um material baseado em livros de bioquímica para graduação. Então isso pode envolver bioquímica 1, dependendo do curso, bioquímica 2, alguma bioquímica de exercício ou coisa do tipo. E é uma compilação de vários materiais já trabalhados aqui no canal. Então eu vou trazer de volta conceitos importantes da glicólise, outros relacionados à glicogenólise, beta-oxidação, a cadeia transportadora de elétrons e o complexo 5, né, para falar sobre a fosforilação oxidativa. Então é algo que envolve muito conhecimento anterior. Esses vídeos já foram publicados e eu vou deixar o link deles aí na descrição desse. Então é algo bem voltado para a graduação, já fica bem denso, né, nesse sentido, e melhor começar logo. Então começa por uma revisão dos tipos de fibra muscular. Então só para lembrar, né, isso aqui se estuda em bioquímica, histologia, fisiologia, dependendo patologia, talvez para lembrar delas, não sei, isso aí vai depender do curso, mas a gente tem nos nossos músculos uma mistura de fibras. Os livros indicam que todos os músculos têm todas estas 3 fibras, mas varia a proporção de cada uma de acordo com o trabalho realizado por aquele músculo. Então, vocês conhecem já a fibra tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, sabem que essa tipo 1 é de contração lenta, então ela tem uma série de características aqui que permitem essa contração lenta, mas duradoura. Tipo 2 de contração rápida, né, muito mais para rápida do que lenta, sendo que a tipo 2A é intermediária. E aí eu vou ter no contexto bioquímico, que complementa esse analisado na fisiologia, na histologia, vou ter algo que chama atenção. Por exemplo, a fibra de contração lenta tem baixo conteúdo de glicogênio comparado com essas outras 2 fibras. Então, menos glicogênio, porque o tipo de combustível usado aqui nessa contração lenta é muito mais aquele combustível relacionado ao metabolismo aeróbico, como ácido graxo e os derivados de aminoácidos, né, os alfa-cetoácidos que derivam deles. Então, eu consigo manter um metabolismo aeróbico muito bom. É um metabolismo oxidativo lento comparado com outro que é oxidativo rápido na fibra 2A, e aqui glicolítico rápido. Essa fibra tipo 2B é aquela especializada em explosão. Então eu tenho uma eficiência energética menor, eu não consigo produzir tanto ATP e esse movimento mais rápido dura menos tempo. Até coloquei aqui no final, que eu não quero ficar muito tempo nessa tabela, eu tenho movimentos de explosão, corrida curta, levantamento de peso, isso tudo aí para a fibra tipo 2B, que é da contração rápida. Ela tem então um alto conteúdo de glicogênio, é uma glicolítica rápida, tem menos mioglobina e vai aparecer aqui que tem menos mitocôndria porque ela não é especializada em um metabolismo aeróbico duradouro. É uma contração rápida que vai consumir muito glicogênio. Comparado com a 2A, que a gente vai observar em atletas especializados em corridas de 400 e 800 metros, muito diferente dessa corrida de explosão, como a de 100 metros, que aí eu vou ter um conteúdo intermediário de tudo que está citado aqui. A fibra lenta, que aguenta contrair por muito mais tempo, tem uma eficiência energética muito maior, que produz mais ATP, porque ela tem entre aspas, permissão para isso, permissão biológica, bioquímica, porque tem mais mitocôndria, tem mais vaso sanguíneo, é muito bem oxigenada, tem bastante mioglobina também, que é aquela proteína que armazena oxigênio na fibra muscular. Então ela tem o conjunto perfeito para o metabolismo aeróbico, pode consumir ácido graxo, pode consumir alfa-cetoácido derivado de aminoácido. Então essa tabela aqui vocês encontram em vários livros, parecida, né? Essa aqui é uma compilação, então não quero perder muito tempo com isso, qualquer coisa pergunta ali. Aí vamos para a lista de combustíveis musculares. Isso aqui vai depender do contexto, porque eu tenho que considerar, quando falo em músculo, que eu tenho ele em atividade ou no repouso.
E se eu tenho atividade, de acordo com o tipo de músculo, eu posso ter uma atividade e mantida a oxigenação. Mas eu posso ter uma atividade que limita a oxigenação. Se eu falar na explosão, corrida de 100 metros rasos, por exemplo, ou no futebol que a gente vê, né, um contra-ataque, por exemplo, que envolve velocidade em curto espaço de tempo, aí eu tenho esse exemplo da explosão. Se eu tenho levantamento de peso, eu tenho contração muito vigorosa, não é explosão, mas é contração vigorosa, e eu vou ter uma duração menor do movimento por aspectos que a gente vai analisar aqui, de por que dura menos tempo aquela contração. Então entra muita coisa aqui nesse conflito, né? Tá em atividade ou tá em repouso? Tem mais, tá em jejum ou tá em estado alimentado? E tá em estado alimentado de quê? Que já foi algo que eu trouxe em um vídeo anterior do ciclo jejum alimentado, mostrando que o estado alimentado é muito variável. Mas essa atividade, como eu citei antes, permite a boa oxigenação ou não e outros aspectos, né? Entra aqui até um processo inflamatório. Isso aí a gente não analisa na graduação, dependendo do curso, mas tu sabe que a inflamação prejudica a função mitocondrial. Então pode ser que eu consiga ter acesso a combustível, eu tenho uma oxigenação boa, mas eu tenho um dano mitocondrial causado por inflamação. Então eu tenho um rendimento mitocondrial menor. Então esse tipo de coisa aí é complexo, eu pretendo trazer no futuro, mas voltando, é um vídeo focado em explicar o metabolismo muscular para nível de graduação. Mas vocês já vão ver que a coisa é bem densa, né? É um vídeo introdutório também, se quiser se aprofundar no assunto. Mas quais são esses combustíveis musculares, então? O músculo consegue usar glicose, os alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos, consegue usar muito bem ácidos graxos, corpos cetônicos e até lactato. Esse lactato que ele também gera, né, a partir do ácido lático, dependendo do exercício, ele pode transformar em piruvato numa situação de repouso e esse piruvato, depois de gerado, é consumido em mitocôndria. Então é algo que eu trago aqui também. Contexto. Já que depende do contexto, vamos dar uma olhadinha em cada contexto. Primeiro, eu vou começar pelo estado de repouso para ter um aquecimento aqui, né, em relação a essa informação. No repouso em jejum. Então eu tenho, durante o repouso, boa oxigenação. Eu tenho uma boa vascularização. Mas por que tu tem boa oxigenação no repouso no músculo? Porque eu não tenho uma contração, literalmente esmagando o vaso sanguíneo e limitando a vascularização ou a circulação sanguínea naquele músculo. Então eu estou em repouso, uma atividade leve, uma caminhadinha, algo que a gente realiza enquanto trabalha, não é só deitado ou sentado isso aqui. É uma atividade baixa, né? Uma caminhada bem leve, eu já tenho a manutenção da oxigenação muscular. Aí eu tenho a permissão num músculo que obviamente vai ter muita mitocôndria, dependendo da fibra, tenho a permissão bioquímica para manter um metabolismo aeróbico. Nessa circunstância, o que eu consumo então? Pode consumir ácido graxo, beleza, né? Lembra que está no jejum, então tem ácido graxo circulando, vindo do tecido adiposo. Tem alfa-cetoácido derivado de aminoácido. Aminoácido de onde está em jejum? Bom, é aminoácido do próprio músculo, que tem a permissão para fazer a proteólise pela mera queda no nível de insulina. Isso também eu já expliquei em outra ocasião, mas eu trago aqui. Só um minutinho que já vamos chegar lá. Corpos cetônicos, dependendo da duração do jejum, já vai aparecer corpos cetônicos na circulação. Quem produz é o fígado, então saem de lá os corpos cetônicos e são distribuídos para células que conseguem captar e oxidar. Lembrando que é uma oxidação que vai depender de viabilidade mitocondrial e de oxigenação. Lactato. Lactato, quando aparece aqui para a fibra muscular, não está sendo produzido por ela, lembrem disso, porque agora está no repouso. Então esse lactato, na hora que aparece aí para a fibra muscular, é convertido em piruvato pela lactato desidrogenase, captado pela mitocôndria e ali vai seguir especialmente a oxaloacetato, porque piruvato acetil-CoA estará bloqueado pelo aumento na oferta de acetil-CoA e de NADH oriundos da beta-oxidação nessa circunstância.
Então isso também é coisa lá da regulação entre glicólise e ciclo de Krebs, coisa que eu já trouxe aí. Então, de novo, para lembrar, analisando o repouso em jejum, mantida a oxigenação, eu consigo usar isso tudo. Mas tudo ao mesmo tempo vai depender, né, da fibra muscular já ter acesso a corpos cetônicos, mas pode ser tudo ao mesmo tempo, sim. Eles não são os combustíveis preferidos do músculo em geral, incluindo o coração. Mas se aparecer, usa, não tem problema. Quando a gente fala em beta-oxidação, tem que lembrar o que ela rende. Ela vai render acetil-coenzima A, o NADH e o FADH2 ou FAD2H, certo? Só que esse acetil-CoA, oriundo da beta-oxidação, vai ter acesso ao ciclo de Krebs. Ele é consumido ali para formar citrato, mas ele só forma citrato se ele condensar com oxaloacetato. E o oxaloacetato não vem da beta-oxidação. Ele vem de derivados de aminoácidos ou do piruvato, como eu mostrei aqui. Então é importante nesse momento considerar a anaplerose no ciclo de Krebs. A anaplerose é aquela reposição de intermediários no ciclo. Eu vou precisar de oxaloacetato de alguma outra fonte para condensar com o acetil-coenzima A, formando citrato e aí sim iniciando o ciclo. Dá uma olhadinha no material que eu já gravei sobre ciclo de Krebs para entender um pouco mais isso se precisar. Continuando aqui no repouso, para falar um pouco mais em números, durante o jejum em repouso ou naquela atividade ali bem baixinha, quais são os aminoácidos que o músculo mais consome? Os aminoácidos conhecidos como BCAA são aminoácidos de cadeia ramificada. Então esses BCAA, leucina, isoleucina e valina correspondem a cerca de 20% do ATP produzido numa fibra muscular durante repouso em indivíduo em jejum. O que mais? Glutamato, alanina e aspartato. Esses derivados principalmente das proteínas que foram quebradas durante esse momento. Mas por que o músculo está quebrando proteína, né? Parece que não faz muito sentido. Mas justamente por isso eu já gravei um vídeo explicando a importância dessa proteólise muscular em atividade ou em repouso quando a pessoa está em jejum. Então a proteína do próprio músculo é quebrada na proteólise, gerando aminoácidos que ele pode consumir com o propósito energético. Ah, mas o músculo também exporta glutamina e alanina. Sim, para se livrar da amônia, quando entra em proteólise, é algo que acontece. Mas quando surgem aminoácidos, o músculo tem que consumir os alfa-cetoácidos derivados deles para manter a anaplerose no Krebs. Senão ele faz beta-oxidação, tem acetil-coenzima A e não teria o oxaloacetato num nível mais drástico para iniciar o ciclo. E é o coração do metabolismo aeróbico, é o ciclo de Krebs. Tem que manter ele para depois ter a fosforilação oxidativa. Então isso é algo que deve ser considerado na bioenergética muscular. E o que estimula a proteólise muscular? Só para lembrar, a mera queda na concentração de insulina já estimula a proteólise e dependendo da pessoa o nível de cortisol. Dependendo por quê? Porque, não sei, eu estou tratando agora em repouso, né, sem atividade, então, de atividade física intensa, e uma pessoa que está em jejum. Muito tempo em jejum pode levar à liberação de cortisol, porque isso é reconhecido como estresse ao organismo. Ou pode ser estresse de várias fontes, físico, psicológico, que levou à liberação de cortisol e ele estimula a proteólise. Então, realmente a pessoa vai ter um desgaste em proteínas quando está em estresse por isso. Mas não apenas. Durante em jejum, todo mundo, estressado ou não, vai cair nesse ponto aqui, que é a queda na concentração de insulina. Isso é comum para todo mundo. Não interessa o estado que esteja, psicológico, espiritual. Continuando no jejum e repouso, porque a coisa não é tão simples, tem que ver o que não acontece. Eu acho isso muito importante. Aquilo que é silencioso num livro, nem sempre está escrito lá. Tu está em jejum, em repouso, não tem estímulo para consumir glicogênio. Está lembrando que é fibra muscular. Está analisando ela. Por que não tem estímulo para consumir, para quebrar glicogênio muscular? Porque o glucagon do jejum não age em fibra muscular.
Esse hormônio não tem receptor em fibra muscular para induzir qualquer efeito ali sobre glicogênio. Então a gente vai ver nesse vídeo como que eu vou quebrar glicogênio, quando que isso vai ser importante, ou quando que vai ser biologicamente relevante. Numa inanição, que é o chamado jejum prolongado, quando a gente lê isso aí em livro de graduação, assim, eu falo de graduação, mas não é apenas, né? Vocês estão me entendendo? Então, a inanição, o jejum prolongado, pode ocorrer, segundo a literatura, um aumento considerável no nível de adenosina monofosfato. E essa adenosina monofosfato, nesse período drástico de inanição, induzia a translocação de GLUT4 para a membrana da fibra muscular. Esse GLUT4, o transportador número 4 de glicose, capta a glicose da circulação. Então, um caso drástico que, mesmo em repouso, pode levar à captação da glicose. Então, vai cuidar da glicemia. Uma observação, já que essa foi a visão para repouso. É tranquilo o repouso, né? Meio que dá para entender bem assim a oxigenação, função mitocondrial, lembrar das vias que são mantidas num estado de boa oxigenação. Só que aí tu lembra que tem um outro músculo no corpo que é especial. O coração não tem repouso, o que ele tem é uma condição normal para atender a demanda dos outros, né? Porque a circulação depende do bom funcionamento cardíaco. E o coração depende de quê para trabalhar? Bom, cerca de 90% da captação da glicose se dá via GLUT4, que é aquele dependente de insulina. Mas também existe GLUT1 na fibra muscular cardíaca. Então eu posso captar a glicose, mesmo que pouco, numa situação de condição normal, sem uma contração cardíaca elevada, né, sem uma taquicardia, para manter aí uma glicólise básica, alguma coisa do tipo, mas nessa condição normal, o que o músculo cardíaco prefere é ácido graxo. Só que entra naquele porém. Ácido graxo rende acetilcoenzima A, que em relação ao ciclo de Krebs não é completo para iniciar o ciclo. Claro que, como eu disse antes, beta-oxidação rende NADH, o NADH, rende FADH2, rende tudo isso, mas em relação ao Krebs tem que olhar dessa maneira. O que ela oferece não é completo. Então, numa condição normal, a fibra cardíaca pode usar lactato e glicose, que já foi citada. Então, com esses dois eu consigo chegar em piruvato. Chegando em piruvato, eu posso chegar em oxaloacetato pela piruvato carboxilase lá na mitocôndria. E aí eu consigo a anaplerose, mais que importante, é fundamental para ocorrer no coração nesse estado. Então aqui a gente não tem o coração vai dar uma relaxada, né? Não tem como, mas ele tem um metabolismo aeróbico propício para essa condição normal e aí a produção de ATP vai ser bem alta. Então, jejum em repouso é isso. O que acontece na fibra muscular agora, continuando em repouso, mas em um estado alimentado? Considera aqui, nesse esqueminha, que a pessoa se alimentou de carboidrato, uma dieta normoglicídica, para não entrar em polêmica. Então tinha carboidrato na dieta e aumentou a glicemia. Beleza, se aumenta a glicemia, em pessoa saudável vai aumentar também o nível de insulina circulante. E o que a insulina vai fazer em relação ao músculo? Ela induz a translocação do GLUT4 para a membrana da fibra e aumenta a captação de glicose. Então, capta mais glicose e tem a permissão para usar essa glicose na via glicolítica, lá na glicólise. Outra coisa que a insulina faz, que aqui é legal rolar já uma integraçãozinha metabólica, é estimular a lipase lipoproteica. Essa enzima já foi vista lá na síntese de lipídios aqui no canal, deve ter aparecido também num vídeo que é a importância da insulina no metabolismo de lipídios, tem um monte de coisa aí já. Ela é uma enzima que tem aí a expressão gênica regulada pela insulina, a atividade e a translocação também. Ela muda de lugar para ter mais acesso a triglicerídeos circulantes. Então esses triglicerídeos vêm de quilomicron, a partir do intestino, e de VLDL a partir do fígado. São triglicerídeos que ou vieram então da minha dieta, ou o fígado produziu ou reesterificou. Isso já foi explicado também em outro material.
O que interessa é, eu tenho triglicerídeo circulante no momento que eu apresento uma hiperinsulinemia, então eu tenho um aumento na atividade da lipase lipoproteica que vai quebrar triglicerídeos, formando ácidos graxos e glicerol. Esses ácidos graxos a fibra muscular capta e já pode fazer beta-oxidação. Lembra de novo, está em repouso, mas está num estado alimentado agora. Nessa ocasião, tendo acesso a ácidos graxos, já pode começar a beta-oxidação, porque estando em repouso tem fibra bem oxigenada. Fibra bem oxigenada vai permitir aí a atividade mitocondrial. A beta-oxidação já vai acontecer e isso vai gerar uma economia de glicose que já serve à síntese de glicogênio no estado alimentado. Isso dá uma volta, então, para, de tempo em tempo ali, enquanto estiver no estado alimentado, a pessoa já construir glicogênio na fibra muscular. O que mais? Essa é uma dieta que tinha carboidrato. E se não tiver carboidrato? Eu já abordei em outro vídeo também a dieta hiperproteica. Só que agora no contexto muscular isso é bem importante. Pessoa continua em repouso, está num estado alimentado, mas não é de dieta normoglicídica. Então imagina aí uma dieta hiperproteica ou com proteína e lipídio. Não tem carboidrato, exagera sim, né, para começar a aprender isso. Então, uma dieta pobre em carboidrato, o que vai acontecer na fibra? Ora, vai seguir de maneira muito parecida com o jejum. No jejum, eu tinha uma proteólise muscular, ela segue. A lipólise no tecido adiposo, também. A cetogênese, a cetogênese agora, tu imagina, bota um jejum de 8 horas, a pessoa se alimenta de algo que não tem carboidrato e vai seguir por mais jejum, talvez de 4, 8 horas, sei lá, só um exemplo. Então ela está produzindo corpos cetônicos. Se ela produz, pode ser que esse músculo capte alguns corpos cetônicos. Diminui o conteúdo de GLUT4 na membrana da fibra, mas isso vai depender de quanto tempo vai seguir em jejum, como eu expliquei antes. Talvez o AMP venha estimular, né, aquela adenosina monofosfato, venha estimular a translocação do GLUT4 para a membrana, porque aí isso vai ser semelhante a uma inanição. Ah, mas está alimentado, que papo é esse? Mas não tinha carboidrato para alterar a insulina de forma significativa, como a gente vê. Não tem estímulo para glicogenólise muscular. Por quê? Porque está em repouso. Estou considerando um contexto agora de pessoa alimentada, não tem carboidrato, mas está em repouso. Então ela não vai ter, estímulo nenhum local para quebrar glicogênio. Mas se está em jejum, não quebra glicogênio muscular, lembra que o músculo, como já foi dito, não tem receptor para glucagon. Então o músculo não sabe o que é jejum por causa do glucagon, sabe por causa da queda no nível de insulina, que é o que permite aqui a proteólise muscular. Outra coisa que vai diminuir a lipase lipoproteica na membrana das células vizinhas ali à fibra muscular, que vão permitir a captação de de ácido graxo derivado de triglicerídeo a partir de VLDL, ou mesmo de quilomicron. Então, isso se tem uma diminuição. Então, estado alimentado numa dieta que não tem carboidrato vai manter o músculo muito próximo do que é observado durante um jejum. Do repouso, a gente vai para onde a coisa fica insana, que é na atividade física. Então, a atividade física tem que olhar segundo a segundo o que acontece, principalmente no início dela, porque é muito diferente do que a gente discute num básico para outro tipo de célula. Por exemplo, hepatócito. Tu olha para ele, no estado de jejum, ele consome um certo tipo de combustível, mas ele não tem uma atividade contrátil. E a contração consome muito ATP. E isso gera estímulos locais. Fora que a contração envolve uma secreção de cálcio que é absurda do retículo liso, que é o retículo sarcoplasmático na fibra, a partir dali para o citoplasma. Então tu considera o cálcio junto, como eu vou trazer logo em seguida. Então aqui na atividade física, comparando com outras células, se tem uma complexidade muito maior e repetindo, de segundo em segundo tem que analisar o que vai ser combustível ou fonte de energia para a fibra.
Nos primeiros segundos da contração se usa ATP e fosfocreatina. Eu não tenho uma grande quantidade de ATP livre em nenhuma célula porque ele é um agente de sinalização também. E é instável, perto da fosfocreatina, que não é lá muito estável, mas é um pouco mais que o ATP. Tanto que na fibra muscular é uma importante reserva aí de fosfato de alta energia. Então, nos primeiros segundos de qualquer tipo de contração, se ela é anaeróbica já na origem, ou é aeróbica, ou é mista, não interessa, tu tem que mobilizar aquilo que está bem na frente, porque a máquina contrátil depende de ATP. Então, pega o que tem, mas isso nos primeiros segundos. A continuação. Bom, a continuação da contração vai depender muito, claro que do tempo dela, mas vai depender muito a manutenção bioenergética dessa contração de adenosina monofosfato e do cálcio que eu já estava falando. Então é tão importante que já traz o cálcio, até antes de aparecer aqui já tem que citar. Sempre envolvidos eu marquei. Por que isso? Porque, de novo, não interessa qual vai ser a contração, aeróbica, anaeróbica ou mista, eu sempre vou ter AMP sendo produzido e cálcio aparecendo no citoplasma, porque é necessário na regulação da contração. Então isso é uma sinalização local e muito rápida, envolvida em qualquer que seja a contração, repetindo isso. O resto é a história que depende do contexto. Qual vai ser a oxigenação dessa contração? Que músculo que está contraindo? É aquela contração da explosão que envolve muito trabalho de fibra tipo 2B, e dependendo da 2A, né, mas muito mais a 2B, ou é uma coisa bem mais oxigenada, é uma corrida mais tranquila, mas que vai demorar 1 hora, 2. Vai depender também da atividade mitocondrial. Né? Se eu tenho bastante oxigênio e eu tenho mitocôndrias em um determinado número para manter o metabolismo aeróbico. Então vamos analisar isso aí. Cerca de 1 minuto é o tempo necessário para começar a vasodilatação significativa que permita a chegada de mais combustíveis à fibra. Que combustíveis são esses? Bom, vem glicose, né, que a gente mantém uma glicemia também por isso, e vem ácidos graxos lá do tecido adiposo, porque aqui eu coloquei atividade física em jejum. Então eu tenho ácido graxo circulando a mais e glicose, já vamos dar uma olhadinha em quem estimula isso. A captação da glicose pela fibra que está começando a trabalhar é questionável, porque ainda não existe um nível de adenosina monofosfato ali alto bastante para estimular a translocação do GLUT4. Uso limitado, né, vai depender da duração e da oxigenação, e de acordo aí com o aumento na duração da atividade, aumenta a mobilização de mais combustíveis. O que é esse mais, está entre parênteses, porque às vezes, em maratona, por exemplo, que tem aí às vezes, 3, 4 horas de corrida, não sou muito entendido no assunto, mas sei que dura bastante, ali já se tem sinalização para produzir corpos cetônicos no fígado. Então, fora chegar ácido graxo, aminoácido de outras partes do corpo, locais, ainda vem corpos cetônicos que pode consumir junto. A atividade física envolvendo, então, a liberação de cálcio a partir do retículo sarcoplasmático pro citoplasma vai levar a uma sinalização que depende desse íon. Esse cálcio reage com uma proteínazinha no citoplasma chamada calmodulina. O complexo cálcio-calmodulina se liga numa sinase da fosforilase, que a gente já viu no vídeo de metabolismo do glicogênio. Essa sinase da fosforilase fosforila a glicogênio-fosforilase, que vai quebrar glicogênio, transformando em glicose 1-fosfato. Então essa glicose 1-fosfato vai aparecer aqui, vai ser convertida em glicose 6-fosfato, vai para a glicólise na fibra muscular, gera piruvato e, dependendo da contração, vai para a mitocôndria o piruvato ou vira lactato. Então, o complexo cálcio-calmodulina no citoplasma estimulando a quebra do glicogênio. Isso aqui já vai acontecer nos primeiros minutos ali da contração, também seja aeróbica, seja anaeróbica. É depois que o glicogênio vai ser muito mais importante
para uma contração que é anaeróbica, por exemplo. Na aeróbica, ácido graxo aparece depois da vasodilatação e vai suprir, junto com alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos, aquela fibra. Comum a todas as fibras, então, ainda na atividade física, né? Se eu estou falando em cálcio, eu estou falando em contração. Dentro das mitocôndrias, o cálcio tem outro papel. No citoplasma, indução da quebra do glicogênio. Na mitocôndria, estimula duas desidrogenases bastante importantes no ciclo de Krebs. Então, o cálcio dentro de mitocôndria, que age aí como um tampão de cálcio, junto com o próprio retículo, claro, para controlar o nível de cálcio citoplasmático. Então, isso aqui vai ser excelente para metabolismo aeróbico e muito bom na reperfusão, mesmo no anaeróbico. Porque pensa, a pessoa levanta peso, aí depois ela larga aquilo ali e dá uma relaxada, né? Não é uma coisa contínua. Faz a sua série e larga. Então ela tem uma reperfusão, que é um repouso, só que contando com aumento na circulação sanguínea naqueles músculos que estavam trabalhando. Aumenta a oxigenação e tal, e tu tem um aumento na atividade mitocondrial em geral. Esse cálcio que estiver lá dentro foi excelente para estimular o ciclo de Krebs. Mas a reperfusão vai voltar depois, porque ela não é tão simples assim. Só queria lembrar aqui que tem outro agente que sinaliza muito bem a isocitrato desidrogenase, que é o ADP, adenosina difosfato, cuja concentração estará elevada durante a contração. Porque se tu quebra ATP, forma ADP. Então, isso para falar sobre cálcio. Separa ele em citoplasma, separa em mitocôndria. Agora vem a adenosina monofosfato. Mas de onde é que surgiu? Tá falando já desde antes de onde é que vem. Sempre que eu tenho uma atividade celular intensa, eu consumo muito ATP e proporcionalmente eu formo muito ADP. Aqui eu botei a contração, mas também lembro que qualquer outro trabalho celular vai envolver consumo de ATP, vai ser mais ou menos intenso de acordo com a célula, mas agora olha uma coisa que é muito importante aqui para a fibra enquanto ela contrai. A contração consome ATP e também nessa fibra que vai despolarizar para realizar a contração, eu vou ter um trabalho muito intenso da sódio-potássio ATPase, porque vai entrar sódio na fibra muscular, vai despolarizar a fibra e depois ele tem que sair para não entrar em tetania, que é algo também que envolve aí um pouco o cálcio. Então a sódio-potássio ATPase na fibra muscular vai ter uma atividade insana e vai consumir muito ATP, como o nomezinho diz. A própria glicólise, dependendo do tipo de contração, muito mais se for a anaeróbica duradoura, eu vou ter aí um consumo de ATP também. Pela captação da glicose quando acontece, né? Porque do glicogênio mesmo não tem muito problema. Mas mesmo que seja aquela glicose 1-fosfato, que vai a glicose 6-fosfato, ela vai precisar de pelo menos um ATP para preparar a frutose 6-fosfato a frutose 1,6-bisfosfato na glicólise. Então é bom não esquecer isso, por isso que eu coloquei glicólise ali. Ou seja, a glicólise de um jeito ou de outro, independente da duração da contração muscular, vai ser uma consumidora de ATP. Esse ADP, quando aparece, é convertido pela adenilato-cinase em uma molécula de ATP e outra de AMP. Só deixa eu fazer uma continha rápida aqui para fazer sentido. Tu tem aqui o ATP, tem 3 fosfatos, e o ADP, adenosina difosfato, tem 2. Na estequiometria de 2 sendo quebrados e 2 sendo gerados na reação, tu tem 4 grupos de fosfato aqui. O que a adenilato-cinase faz é transferir um fosfato de um dos ADPs para o outro. Aí um deles fica com 3 e o outro fica com 1. Tem 4 ali e vai ter 4 aqui embaixo também. 3 ali e 1 aqui. Essa adenosina monofosfato acumula. Ela até pode ser degradada, se fala no aumento de metabolismo de outras moléculas nitrogenadas, das bases nitrogenadas durante a atividade contrátil, mas antes de ser degradada, de qualquer outro destino, ela é um agente de sinalização.
E ela, nesse caso, está indicando que eu estou consumindo muito mais ATP, porque proporcionalmente apareceu muito AMP. Por causa disso que está aqui, contração, trabalho, sódio, potássio, ATPase e glicólise. E daí, o que faz o AMP? O AMP, agora que apareceu, vai estimular diretamente a glicogênio fosforilase a quebrar glicogênio. Esse glicogênio é quebrado por fosforólise e eu tenho uma glicose 1-fosfato que pela mutase vai à glicose 6. A glicose 6 já está na glicólise e vai até o final, como dá para acompanhar, gerando piruvato. O AMP, que estimulou a glicogênio fosforilase, também estimula a PFK1, fosfofrutossinase 1. Essa enzima é tida como marca-passo ou passo limitante da glicólise. Então, o AMP estimula a quebra do glicogênio e a glicólise simultaneamente na fibra muscular. Essa ativação de AMP, a atuação do AMP sobre glicogênio fosforilase não existe no fígado. Isso é específico para essa enzima de expressão muscular. Isso vai ser importante, o conjunto, né, quebra de glicogênio e estímulo sobre a glicólise, vai ser importante enquanto houver glicogênio. Depois que o glicogênio acaba, que é parte até do processo de fadiga, aí vai ser uma regulação útil em cima da glicólise apenas. E aqui tem outros efeitos que eu já vou trazer, mas começa olhando assim. Tá, daí lembra de uma coisa nessa hora, não separa muito o conhecimento, porque na fibra é tudo ao mesmo tempo. Aqui, de forma didática, que tem que explicar dessa maneira. Mas o cálcio está estimulando a glicogênio fosforilase também. Então imagina como ela vai estar rápida com esses estímulos que não são apenas alostéricos, como esse aqui, mas também por modificação covalente. Ela vai estar trabalhando muito rápido na quebra de glicogênio, otimizando o acesso da fibra ao seu carboidrato armazenado. E agora, tem mais coisa? É claro que tem, né? Continua sobre o AMP, agora lembrando de um muito mais importante em uma atividade aeróbica ou na reperfusão. O AMP não age apenas na quebra do glicogênio e na glicólise na fibra muscular. O AMP também estimula essa sinase dependente de AMP. Ela é bastante famosa, é alvo terapêutico, é estudada em vários contextos, em neuroquímica, neurobiologia e outras ciências ou estudos voltados a outros órgãos. E a MPK, nessa situação, ela inibe a acetil-CoA carboxilase 2. Essa ACC2 ela não está envolvida na síntese de ácidos graxos na fibra muscular. O trabalho dela que é converter acetil-coenzima A em malonil-coenzima A. Esse carinha aqui a gente já viu na síntese de ácidos graxos, mas agora não é o papel dele. O que ele faz é, quando aparece na fibra muscular, inibe a carnitina palmitoiltransferase 1, a CPT1. Isso vai levar a uma menor captação de ácido graxo para a mitocôndria e só acontece em estados de plenitude energética. Vai diminuir, então, o acesso da mitocôndria a ácido graxo, diminuindo a velocidade da beta-oxidação. Dá para entender isso aqui da seguinte maneira. Se eu tenho ali uma fibra muscular que não está em atividade, está em repouso, então eu tenho pulsos de plenitude energética. Quando tem muito ATP, tem NADH bastante quantidade, que momentaneamente eu não precise oxidar mais combustível, então eu economizo naquele momentinho. Isso gera uma economia de combustível de fibra para fibra, ajuda a manter o organismo naquela situação de jejum sem atividade. É uma economia momentânea, mas é uma economia. Tanto que a gente vê que a regulação da acetil-CoA carboxilase 2 também depende de citrato. Isso aqui é no citoplasma, então tu tem citrato no citoplasma indicando plenitude energética mitocondrial, porque ele sai de lá. Ele sai de lá toda vez que o ciclo de Krebs está, entre aspas, mais lento, porque a cadeia transportadora está saturada de elétrons. Sobra NADH. O NADH inibe a própria produção.
Fora aquela relação NADH-NAD, né? Não adianta, tu não vai fazer mais NADH, não vai gerar uma molécula reduzida se tu não tem aquela oxidada para reduzir. Então, se tu tem muito NADH, quer dizer que naquele momento tem pouco NAD. Então, não tem como reduzir mais o NAD. Nessa circunstância, o citrato sai da mitocôndria e estimula a acetil-CoA carboxilase 2 para que eu gere malonil-CoA e iniba a captação de ácido graxo. Então, isso aqui é aquela economia de energia. No entanto, agora a gente está numa atividade que pode ser num exercício aeróbico, todo ele bem oxigenado, ou na reperfusão lá do anaeróbico. Nessa circunstância, eu tenho trabalho muscular e o nível de AMP alto vai estimular a sinase que inibe a produção do malonil-CoA, aliviando então a entrada de ácido graxo na mitocôndria, vai permitir que a beta-oxidação retorne. É o contrário disso, porque veja que a MPK inibe a produção do malonil-CoA e estimula sua degradação de volta a acetil-CoA. Então, converte aqui e inibe isso e aumenta a sua degradação por estimular a malonil-CoA descarboxilase. Então, eu tenho um consumo dele que deixa de inibir aquela ali, indicando que eu não tenho plenitude energética e eu volto na beta-oxidação, volto a consumir ácido graxo. Então, isso aqui é um controle também local, porque depende do AMP, para que aqueles ácidos graxos que foram chegando na fibra muscular agora sejam oxidados. Então, rapidinho, vamos de novo nisso aqui. Estou trabalhando com o músculo, gerando AMP via adenilato sinase. Esse AMP estimula uma sinase dependente dele. Essa sinase inibe a produção do malonil-CoA e estimula a sua degradação. Então, vai diminuir o conteúdo de malonil-CoA. Isso aí alivia o bloqueio que vinha ocorrendo, porventura, sobre a carnitina palmitoil transferase 1, importante para a captação de ácido graxo na mitocôndria. Se eu deixo de inibir a enzima, eu vou ter maior captação de ácido graxo, que significa aumento na oferta de substrato para a beta-oxidação. Então, essa aqui é uma questão que, se tiver alguma dúvida, deixa a pergunta aí, que depois, na horinha que der, eu já respondo. Tem mais coisa. O adenosina monofosfato, via estímulo da sua sinase, também pode agir sobre a translocação do GLUT4 para a membrana da fibra. Então, isso é algo que eu já tinha falado antes, né? Um AMP que surge de uma inanição, de algo drástico, e esse AMP que surge do trabalho muscular. Imagina o combinado, então, inanição tendo que trabalhar a musculatura, né? Tendo que contrair músculo para fugir de uma situação qualquer ou tentar escapar de uma situação adversa. Nessas tragédias se vê isso, né? Não é assim tão surreal, não está distante. Também a MPK estimula a mitogênese, que é a síntese de novas mitocôndrias. Isso aqui é parte da adaptação do músculo ao treinamento. Por isso que a pessoa, quando treina com disciplina, com qualidade, ela vai só melhorando. Ela aguenta correr mais, ela aguenta levantar mais peso. Porque lembrem que o anaeróbico não é apenas, né, não é uma eternidade de anaeróbico. Em algum momento o oxigênio volta para aquela fibra e ela tem que estar apta a usar bem esse oxigênio para evitar problema. Então, quanto mais mitocôndrias estiverem presentes pela adaptação ao treinamento, melhor para a função dele. Eu botei outros aqui para não ficar falando demais, mais do que eu já falo. Tem mais um porém que eu não poderia deixar de lado, que é olhar para o AMP no coração. Lá o AMP, fora os outros efeitos, né, sobre mitogênese, coisa que eu citei ali, GLUT4, ele também estimula a proteína sinase B. Essa PKB vai fosforilar a PFK2, fosfofrutosinase 2, que converte frutose 6-fosfato em frutose 2,6-bisfosfato, que é um estímulo alostérico para a PFK1 glicolítica. Então, no coração, eu tenho uma PKB fosforilando e ativando a PFK2. Lembrando que no fígado, a fosforilação da PFK2 leva à sua inibição, mediada por pKa, a mando de glucagon ou adrenalina, ou os dois. No coração,
AMP estimula PKB, que estimula PFK2, que vai levar ao aumento na velocidade da glicólise. Qual o sentido disso? Está trabalhando mais no coração, numa taquicardia, por exemplo, então tem um aumento na atividade glicolítica. Isso também pode indicar um infarto do miocárdio. Menos oxigênio, menor função mitocondrial, menor produção de ATP naquela organela, a inabilidade de consumir ácido graxo, e aí o que sobra é a glicose e a querida glicólise, que não depende de oxigênio para produzir ATP. Então olha que legal esse sinal aqui para coração. É na saúde e na doença, como eu digo, né? Eu acho isso aqui muito bom como um sinal local. Então, todo esse papo até agora para falar, claro, da introdução ali ao pesadelo, que é analisar músculo, né? Porque são vários contextos, e ainda falando só na sinalização local, AMP e cálcio. E olha a trabalheira que dá. Essa fibra muscular não responde só àquele estímulo local, ainda tem a adrenalina. Dependendo da atividade contrátil, eu vou ter sim adrenalina. Se é uma luta, se é uma explosão porque um cachorro quer me pegar na rua, ou eu estou num jogo decisivo e aí eu tenho uma atividade qualquer ali, eu óbvio que vou ter adrenalina junto. Algumas academias têm estímulo por música, né, musical, para a pessoa ter essa liberação, sei lá, moderada de adrenalina. Coisas do tipo aí vão acontecer, né? É coisa da vida, como eu digo. Só que essa adrenalina que age no músculo também vai atuar no fígado e no tecido adiposo. Então o que ela está fazendo é, olha, tu vai ter que se mexer e mobiliza rápido aí esse querido glicogênio para ter uma glicose 1-fosfato para manter a glicólise depois da transformação adequada. Então a adrenalina na fibra estimula a quebra de glicogênio. No fígado também. E no tecido adiposo estimula a lipólise. Então, fígado, numa circunstância dessas, consome ácido graxo e esse ácido graxo vai vir a mais do tecido adiposo. A adrenalina vai depender da circulação, né? Vai depender daquela vasodilatação, da liberação dela, ela circula, de onde sai até onde vai chegar, demora algum tempo. Por isso que a adenosina monofosfato, o AMP e o cálcio são tão importantes como o sinal local de que eu comecei a trabalhar. A fadiga em livro-texto, assim, ela geralmente vem como resultado da queda no pH da fibra muscular, em torno de 6,4 aí, né? Imagina que a gente tem um pH fisiológico meio que chutando geralzão, 7,3, 7,4, varia em pulmão, varia em proximidade de membrana, mas o 7,4 ali é o de sangue. Então, uma atividade contrátil pode levar o pH nesse valor, causando fadiga. A própria glicólise pode ter uma queda na sua atividade quando eu chego num pH desses, né? Porque prótons regulam a glicólise. A depressão do glicogênio é outra coisa que explica também no exercício anaeróbico, não aguento mais, né? Levantou muito peso, ou corridas muito intensas, treinamento desse tipo, levando à depressão do glicogênio, fica muito complicado manter o anaeróbico. O aeróbico não vai depender de glicogênio por toda a contração, vai depender de outros combustíveis que chegando ali, aí só depende do pH mesmo. Queda na oxigenação aumenta a formação de ácido lático, via de mais ou menos a regrinha, né? Se eu tenho então um anaeróbico, vou produzir mais ácido lático, sendo que mesmo na reperfusão eu tenho ácido lático sendo formado por outro mecanismo que eu não me atrevo a falar agora, porque se chegou até o final do vídeo merece um parabéns. É intensa que a análise em relação ao metabolismo da fibra muscular, e eu queria terminar com isso aqui. Então, em outra circunstância, eu trago aí uma reperfusão, ácido lático e por que isso vai acontecer. No mais, obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, deixa aí registrado que eu respondo a hora que for possível.